Pai de Yahshua, irmãos, que Alves exércitos abençoe a vida de cada um no nome de Yahshua Mashiach. Vamos dar continuidade nos estudos. Esse vídeo é o vídeo número 3. Hoje vamos falar um pouco de Esmirna. E todos os vídeos vão falar de Esmirna e de Filadélfia. Todos os vídeos vão falar de Filadélfia, entendeu? Porque Filadélfia é a nossa era que estamos vivendo agora, né? Temos duas eras que está vivendo nesse exato, na verdade temos três eras que está vivendo na Terra, que é a era de Tiatira, né? A era de Sardes e a era de Filadélfia, né? E Filadélfia é a nossa era, né? A era dos filhos de Yahshua, tá bom? Mas hoje vamos focar um pouco em Esmirna, né? Pra vocês verem que entendimento maravilhoso. Sempre que fala de Esmirna, fala de Filadélfia. Sempre fala de Filadélfia, fala de Esmirna, né? Porque muitos irmãos pensam que os 144 mil é somente Filadélfia, né? Mas irmão tem que lembrar que houve um passado, né? Que houve um passado, né? E que não é só Filadélfia. Tem Esmirna também. Esmirna, olha pra você ver. Vamos começar o estudo, que aí os irmãos vão entender. Vamos abrir agora em Apocalipse 2, versículo 8, a carta da igreja de Esmirna, que diz assim, olha. A anjo da igreja de Esmirna escreve, assim diz, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida, né? Ao início de todas as cartas de todas as igrejas, irmão, já dá umas dicas, já dá as dicas já, né? Aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Mostrando o que, irmão Paulo? Mostrando aqui a superior ressurreição, né? A superior ressurreição. Vamos continuar, versículo 9. Conheço tua tribulação, tua pobreza, as blasfêmias de alguns que se afirmam Yaldins e não são. Não tenha medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser posto a provas. Terei uma tribulação de 10 dias, no caso é 10 anos. Mostra-te-ei fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Ó, vamos lá. Uma coisa que a gente está se enfocando, né, é o seguinte: os irmãos tem muitos irmãos que estão na linha de raciocínio pensando que o filho varão é Filadélfia. O filho varão, irmãos, são os vencedores de todas as eras. O filho varão é vencedor de todas as eras, né? Você pode ver ali que a palavra fala, Apocalipse 12, né? Que o filho varão tem um cetro de ferro, né? E você vê, e na era de Tiatira que tem como é que posso dizer? Vamos ler lá Tiatira, quer ver? Ó? Tiatira, Apocalipse 2, versículo 26. Assim, ó, ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, concederei autoridade sobre as nações. Com sede de ferro, apacentará. Tá vendo? É o mesmo link com Apocalipse 12. Vamos abrir Apocalipse 12 lá. Apocalipse 12 fala assim, ó. 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho varão que regerá todas as nações com cetro de ferro, né? Você vê aí que já faz um link, né? Você vê que Tiatira que tem o cetro de ferro. E Tiatira é Babilônia, irmãos. E Tiatira é a igreja católica romana. Só que há vencedores, né? Tem aqueles que são vencedores, né? Então o filho varão são vencedores de todas as eras. Esse é o filho varão. Essa mulher de Apocalipse 12 não é uma igreja. É todas as igrejas que forma uma só. Por isso fala a mulher. A mulher quer dizer a igreja em si, né? Não é só Éfeso, não é só Esmirna, não é só Pérgamo, é toda a igreja, todo o conjunto de igreja, tá? Então o filho varão é os vencedores de todas as eras, tá bom, irmãos? Inclui Filadélfia e Esmirna, né? Inclui Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Tá certo, irmãos? A era de Esmirna, como a era de Filadélfia, não tem repreensão, né? Você pode ver que ela não tem repreensão. São duas eras, Filadélfia e Esmirna, né? Que na época delas, né?
A conduta delas não teve nenhum tipo de repreensão, né? Pelo contrário, elas foram irrepreensíveis, né? Inclusive para Filadélfia, né? E Auschwitz dá até uma prova de amor. Filadélfia, em Apocalipse 3, versículo 9, fala assim, ó, forçarei a sinagoga de Satanás, pois, forçarei que eles venham e prostem a teus pés e reconheçam que eu te amo, né? Era de Filadélfia, irmãos. Os irmãos têm que ter o pleno conhecimento. Esses são os filhos de Auxa, por vários motivos. Um dele, um dos motivos é o seguinte, né? A palavra fala assim, ó: venham logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Você pode ver que há um jogo de palavras, né? Peraí, que coroa que é essa? Né? Que coroa que é essa? Quem tem coroa é quem é rei, irmãos, né? Quem é rei, quem é rainha. Você vê que Filadélfia fala assim, ó, segura o que tem para que ninguém tome tua coroa. Esmirna já fala diferente. Esmirna fala assim, ó, ser fiel até a morte e darei a coroa da vida. Somente duas eras que tem coroa. O resto das eras não tem. Você pode pesquisar aí que não tem, não tem. Então quer dizer, essas duas, Esmirna e Filadélfia, elas que são 144 mil, faz parte das duas, só das duas. Diferente do filho varão. O filho varão não tem número certo, não é muitos, né? Não são só, são todos vencedores de todas as eras. Só que a noiva de Auxa, os 144 mil, é Esmirna e Filadélfia, porque Esmirna e Filadélfia é a noiva de Auxa, quem vai casar com Auxa, tá? Em denominações aí, né? Muitos irmãos falam, porque eu, graças a Yaucha, graças a Yau, nunca fiz parte de denominação, né? Mas o pai me arrancou do mundo, né, irmãos? Me arrancou do mundo, não me faz melhor nem pior do que ninguém, mas eu não tenho aquele ensino de denominação que muitos irmãos têm. E muitos irmãos falam que quando eu estava na denominação, os pastores pregavam que toda igreja, né, iria casar com Machia. Só que a gente tem que lembrar do jugo, o jugo desigual. Não pode haver um jugo desigual entre Auschwitz e a igreja. Tem que ser um jugo igual, né? Não pode haver um jugo desigual. Por acaso Auschwitz ia casar com uma igreja que habita no trono de Satanás, como de Pérgamo, né? Ia casar com uma tia Tira, né, que prostitui, é prostituta, né, irmãos? Não ia. Então tem que ser irrepreensível. E as duas únicas igrejas que são irrepreensíveis é Esmirna e Filadélfia, tá? Filadélfia já tem a coroa. Filadélfia já tem a coroa. Vou ser rápido. Filadélfia, os arrebatados de Filadélfia vão ser 48 mil. Por quê? Porque um terço de coroa foi perdido lá em cima. Satanás seduziu e foi perdido lá em cima. Porque Apocalipse 12 fala, né? Satanás, com a sua cauda, arrastou um terço das estrelas. Lincano, já perdeu um terço de 144 mil. Quer dizer, 48 mil perdeu lá em cima. E a palavra fala em Eclesiastes que tudo se repete, não há nada de novo debaixo do sol. Os outros, um terço, perde aqui embaixo. Então, somente 48 mil que é vencedor de Filadélfia, né? E esses que perdem lá em cima e aqui embaixo, Esmirna toma o lugar, porque a palavra fala: ser fiel até a morte te darei a coroa da vida, né? Lembrando que Esmirna, irmãos, é a época, é a era dos apóstolos, né? De Auxa não, dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de João, né? Todos aqueles que morreram pelo nome de Auxa, né? Que ali o povo jogava eles nas arenas, né? Eles não aceitavam, queimava eles vivos, né? Para iluminar Roma ali, né, irmãos? Então eram esses que era de Esmirna, né? Vou fazer um link rápido aqui para os irmãos lembrar sobre Paulo, né? Olha que maravilhoso, olha. Em 2 Timóteo 4, versículo 7, fala assim, ó: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Desde já está reservada a coroa da justiça que me dará o mestre justo naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que estiverem esperando com amor a sua aparição, né? Aqui já mostra que
Paulo era da era de Esmirna, né? Aqui já tá claro isso, né, irmãos? Paulo era da era de Esmirna. E sim, todos aqueles que morreram. Né? Quanto a isso, eu acho que os irmãos não têm dúvida, tá? Vamos falar um pouco de Esmirna. Esmirna tá na segunda-feira, né? O representante dela é Enos. Enos significa homem mortal. Faz todo sentido. Maravilhoso. Por que homem mortal? Porque essa igreja é uma igreja morta, né? E esses Filadélfia são seres celestiais que vieram aqui na terra com uma missão, tá? Tem que lembrar disso. Esmirna são seres carnais, seres da terra, não veio lá do céu, seres da terra. Por isso que eles conquistaram a coroa. Por isso que Filadélfia está mandando guardar, porque já tinha essa coroa lá. Esmirna está conquistando. São descendentes de Adão, do primeiro Adão. Não descendentes de Yalcha, são descendentes do primeiro Adão que conquista essa honra de ser filhos de Yalcha, adotivos, mas com o mesmo direito à herança, tá, irmãos? Então, Enos foi o primeiro a invocar a Ial, né? Enos foi o primeiro a invocar Ial. E Esmirna foi o primeiro a invocar Yalcha. Yalcha e Ial. Porque toda vez que você invoca Yalcha, irmãos, você está invocando Ial. Porque o nome contém, significa Ial salva. Ial é a salvação, né? E ele é o segundo geração de Adão, tá? Vamos lá. Vamos falar aqui, vamos partir do começo aqui, né? Em Deuteronômio 21:17, o filho primogênito da mulher desprezada. Os irmãos quiserem abrir lá, né? A palavra lá diz que é uma lei, né, de Moisés, de Macha, falando que o filho da desprezada, se ele for o primeiro, ele tem o direito à primogenitura, né? Ele tem o direito à primogenitura. A era de Esmirna está aguardando o primeiro arrebatamento vivo de Filadélfia e Sardes, porque Sardes também vai ser arrebatada. No próximo vídeo eu vou falar lá sobre Sardes, tá bom? Colheita da primícia de trigo. Trigo representa Filadélfia e Esmirna. E cevada representa Sardes. Os irmãos vão entender. Se os irmãos quiserem pegar já, lê Levítico 23, de 10 a 13, e 2 Reis 4, 42, né? Com a superior ressurreição de Esmirna, trigo e dos vencedores das eras. Apocalipse 12, 5, diante do trono. Todo vencedor das eras, que é o filho varão, né? Esses aqui de Esmirna receberão um corpo glorificado. E outro detalhe maravilhoso também, que Esmirna, junto com Filadélfia, vai ser cabeça. Por isso que tem promessa de coroa, porque aonde que fica a coroa? Na cabeça. E ela é ouro. Esmirna e Filadélfia é ouro, né? Você pode ver que essa estátua que o rei Nabucodonosor sonhou, ela teve uma representação, tá tendo uma representação agora e vai ter lá do céu, porque tudo que tem aqui na terra tem no céu, tudo tem no céu, tem na terra, né? Porque a palavra fala que é um espelho, né? Não é um espelho tipo assim, igual um latão reluzente. Não mostra as coisas perfeitamente, mas é uma coisa parecida, tá? E Esmirna e Filadélfia é a cabeça de ouro. Você vê que linka direitinho, porque onde que tá a cabeça, onde tá a coroa, onde que é a cabeça, né? Sardes é prata. Éfeso, Pérgamo e Laodiceia é bronze. Tiatira é ferro, né? E aqueles que vão reviver são ferro e barro dos pés dele, né? Então, só para os irmãos lembrar. Esmirna e Filadélfia é cabeça, é ouro, tá? É ouro. Vamos continuar aqui na era de Esmirna. A era de Esmirna, irmãos, ela, como eu disse, ela tem o maior número dos representantes dos 144 mil e dos 24 anciões, tá? Serão formados por 96 mil filhos do primeiro Adão, que conquistaram pelo esforço, pela violência, o direito à primogenitura. Lucas 16:16, falando que o reino é conquistado por violência. Tomam 48 mil de Éfeso e 48 mil de Filadélfia, porque Éfeso tinha o direito à primogenitura porque ela foi a primeira, tá? Éfeso tinha o direito de primogenitura porque ela foi a primeira. Só que Éfeso abandonou o primeiro amor, né? Na carta de Éfeso ali fala que ela abandonou o primeiro amor, e o primeiro amor é Yalcha. Ela se recusou. A era de Éfeso é aquela era dos fariseus, né? Aqueles Yaldins, né? Aqueles Yaldins que recusaram a Yalcha, tá?
Então, Éfeso perdeu o direito de primogenitura para Esmirna, né? A palavra fala lá, ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Assim, Esmirna conquistou o direito de servir a Ial no templo celestial. Fazem parte de 144 mil, sendo 48 mil de Filadélfia, filhos de Iauxa do segundo Adão, né? Os irmãos podem, se o irmão tiver alguma dúvida, pode ler Isaías 22, 21, 24 e Hebreus 2, 12, 13, tá? Mais 96 mil de Esmirna, que é descendente do primeiro Adão. Tá? A era de Esmirna sofreu uma tribulação de 10 anos, foi morta. Por isso que a representação dela é Enos, homem mortal. O significado do nome Enos é homem mortal, tá? É... Rebeca é a tipologia da igreja fiel, que vai casar com Machia, né? Que casou com Isaac, com o filho da promessa, tá? A segunda coluna do templo era de cobre. Já as novas duas colunas serão de ouro, substituirão as anteriores, porque essas duas colunas, irmãos, era representante antes de Satanás e antes de Machia. Depois eu vou trazer esse estudo para os irmãos. As duas colunas é a mesma coluna da maçonaria, né? Essas duas colunas. Então, Esmirna e Filadélfia, né? Você vê ali que Esmirna forma uma e Filadélfia forma outra. Inclusive, na Filadélfia tem até promessa, né? A promessa dela é assim, ó. Promessa dela é assim, ó. Quanto ao vencedor, em Apocalipse 3, versículo 12. Quanto ao vencedor, farei coluna no templo do meu Ial, né? Você vê ali que é coluna no templo de Ial, né? Aqui já faz um link, porque a palavra conversa com nós, irmãos, por links. Você pega um pedacinho aqui, pega um pedacinho ali. Você vê que essas duas colunas anteriores, né? Era Satanás e Antimachia. Vão ser derribadas, né? Por Filadélfia e Esmirna, junto com Sardes, no arrebatamento. Elas vão ser derrubadas, vão ser quebradas. E Filadélfia e Esmirna vão ser essas duas novas colunas, tá? Vamos prosseguir aqui então, irmãos. Esmirna, as duas colunas novas são fiéis. Substituirão as duas colunas infiéis, os dois querubins guardiões, adorados, inclusive hoje na maçonaria. Esses dois querubins, Lúcifer e Emanuel, recebiam veneração lá no templo que Salomão edificou para Ial. Ezequiel 28, de 1 a 19. Os irmãos podem pegar e ler. Com link com 2 Crônicas 3, 11 ao 17. Os irmãos vai pegando os links e vai estudando, tá? Esmirna invocava Ial e Iauxa. Iauxa e Ial, né? Diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, versículo 11. Né? Mostrando ali que essa aqui, ela morreu. Morreu pelo nome, né? Ela sofreu pelo nome. Iauxa dará dupla honra aos primogênitos. Serão sumos sacerdotes no templo celestial, né? Serão sumos sacerdotes, né? Filadélfia, Filadélfia, ela já tinha uma honra, os vencedores, que não foi após outro lá no céu, não foi após o querubim ungido Machia, Satanás lá no céu, ele conquistaram a primeira honra. Filadélfia, né? Vem para a terra com a missão. Nessa missão vai ter aqueles 48 mil que vão perder, que vão ser perdedores da era, e vão ter os 48 mil os vencedores. Esses vencedores conquistam a segunda honra. A segunda honra é ter direito de ser sumo sacerdote, porque antes já eram sacerdotes. Filadélfia, antes, os filhos de Alxa já eram sacerdotes, porque se Arão era o sumo sacerdote e seus filhos eram os sacerdotes, agora Yalcha era o sumo sacerdote e os filhos de Yalcha eram sacerdotes. Mas você vê ali que é tão tremendo, quando Arão morre, os filhos dele viram sumo sacerdote. Uma tipologia de Yalcha. Quando Yalcha veio ser sacrificado, foi sacrificado, conquistou honra para sua família. Os filhos dele, aqueles que serem vencedor da era, vão se tornar sumo sacerdote. Você vê que a palavra linka uma coisa com a outra. Você está entendendo? Então, Esmirna, né, por ter passado essa condição de morte e ser fiel a Yalcha,
toma o lugar desses 96 mil que perderam, tanto de Éfeso como de Filadélfia, perdedores, e conquista já a dupla honra. Por isso que quando você tem o direito da primogenitura, você tem porção dobrada. Você tem porção dobrada quando você tem o direito da primogenitura, tá? Então, Esmirna já vai conquistar esse direito duas de ser sumo sacerdote, tá? Esmirna é a primeira pedra ônix ali do ombro do sumo sacerdote, né? Com os nomes de israelita cravados e selados na pedra por ordem de nascimento, 6:6, sobre o ombro do sumo sacerdote. 12 tribos, 12 pedras, os eleitos que saíram de Alcha voltaram para ele, e aqueles que foram enxertados nele. Os irmãos quiser pegar essa referência, Isaías 51, Apocalipse 7:4, Romanos 11:11 ao 24, né? Porém sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Porque o que ele abre, ninguém conseguirá fechar. O que ele fecha, ninguém conseguirá abrir, né? Link com Apocalipse 3:7 sobre os dois ombros de Esmirna e Filadélfia, né? Você pode ver que até na roupa do sumo sacerdote ali tinha as duas pedras, uma de cada lado, representando Esmirna e Filadélfia, né? Porque tudo volta a ser, irmãos. E essas pedras que estavam no peitoral, né? Essas pedras, quando você vê lá em Isaías, vamos ler em Isaías 51, para vocês terem um entendimento sobre as pedras que saíram. Isaías 51, versículo 1. Vamos lá, que aí você vai entender direitinho esse fator de sair dele. Você vê que Eva saiu da costela de Adão. E o peitoral tá certinho na costela, né, irmãos? Tá certinho na costela. Fala assim, ó. Isaías 51 fala assim, ó. Ouve-me, vós que está à procura de justiça. Vós que buscais a Ial. Olhai para a rocha que fosse talhado e para a cova que fosse estarido. Tá falando aqui, ó. Não olha para Ial, olha para a rocha. Você que está à procura de justiça, olha para a rocha, olha para Yalcha. Yalcha que é a rocha. Por quê? Porque vocês saíram dele. Assim como ele compara o primeiro Adão com o segundo Adão, que Esmirna, que Eva saiu do primeiro Adão, compara com o segundo Adão, que teve alguém que saiu do segundo Adão. E esse alguém é os filhos dele, né? Ah, irmão Paulo, mas o que tem a ver os filhos com Eva? Lembrando que os filhos dele vêm na era de Filadélfia. E mulher é representação de igreja. Então, quer dizer, se saiu Eva do primeiro Adão, quer dizer, saiu Filadélfia do segundo Adão, tá? Saiu Filadélfia do segundo Adão. Vamos pular esse assunto, né? Porque nos outros vídeos já tá bem explicadinho, tá bom? Toda a glória da sua família dependerá de Alcha, sua prole e seus descendentes. Olha, sua prole é seus filhos e seus descendentes, né? Você pode ver o cumprimento da profecia, né? Lá em 1 Samuel 2, 35 e 37, fala assim, ó. Levantarei um sacerdócio fiel e eles andarão com meu ungido, né? Andarão sempre com meu ungido. Mostrando aqui, os 144 mil lá, fala assim que segue o cordeiro para onde que ele vá. Mostrando que esse sacerdócio que seria levantado é os 144 mil e Esmina faz parte dele. Inclusive tem maior número de cadeiras de anciões. Esmina tem 16 cadeiras de anciões. São 24 cadeiras de anciões. Esmina tem 16 cadeiras de anciões. Sendo que Filadélfia tem 8. Tá bom, irmãos? Noiva fiel e irrepreensível. 1 Timóteo 3,10. Vamos lá, 1 Timóteo 3,10. 1 Timóteo 3,10. Eu tava lá pertinho. 1 Timóteo 3,10. Os irmãos vão entender sobre essa questão de irrepreensível, tá? Os irmãos podem começar a pegar do 3, né? Do 1. Aí vocês vão até o versículo 13. Não, pode ler o 3 inteiro, que vocês vão entender sobre ancião e servo, né? Essas são as condições de você ser ancião e servo, tá? Uma dessas condições é que seja irrepreensíveis. Irmãos, ser irrepreensível é difícil ser perfeito, tá? Perfeito só foi Yalcha nas suas condutas. Nós buscamos ser irrepreensíveis, tá bom, irmãos? Então, uma dessas condutas de ancião e servo, os irmãos que entendem, que já tem esse entendimento,
Para aqueles irmãos que não têm esse entendimento ainda, lê 1 Timóteo 3, de 1 ao... Lê 3 inteiro, vocês vão ver a condição de ser ancião e servo. Na Bíblia de Jerusalém está escrito episcopato, mas a tradução é ancião. E está escrito em servos diáconos, mas a tradução é servo. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Coroa de rainha para o casamento. Daí a expressão sacerdócio real, né? Por que sacerdócio real? Porque vai ser aqueles sacerdotes que vai ser levantado, fiel, que vai casar com Yalcha, né? Sacerdócio real, né? Vai ser o sacerdócio casando com Yalcha, que é um rei, tá bom? Essa era aqui, ela é representada por Lia, né? Lia, representada por Lia, a esposa desprezada de Jacó. Jacó tinha Lia, tinha as concubinas e tinha também, vou mostrar para os irmãos aqui, vai estar quase do meu lado, tinha também Raquel. Raquel tinha somente 2 filhos, só que era a mais amada. Você vê que na era de Filadélfia tem a passagem que fala assim, ó, a única igreja que tem falando que tem a declaração de amor de Alcha para com ela. É a de Filadélfia. Essa é a amada. E Esmirna é a desprezada. Você vê que Lia deu muito mais filhos para Jacó do que Raquel, né? Isso é uma tipologia exata, porque Esmirna tem 96 mil, enquanto Filadélfia só tem 48 mil, né? Esmirna, representado por Lia, que deu mais filhos para Jacó do que Filadélfia, né? Que mais Filadélfia é a mais amada, tá? Quando o Eterno viu Lia era desprezada, concedeu mais filhos. Você pode ver que essa coisa é tão maravilhosa a palavra, irmãos, que até na carta ali de Esmirna é a era da igreja que tem menos versículos, né? É mais objetivo, tem menos versículos, né? Mostrando o tanto que ela era desprezada, né? Mas deu mais descendentes, tá bom, irmãos? O filho da desprezada receberá a porção dobrada da herança, pois nasceu primeiro. Os irmãos vê lá uma lei, Deuteronômios 21, versículo 15 ao 17. Você vai ver que por ela ter vindo primeiro, ela tem direito de porção dobrada. Por isso que ela tem o dobro de pessoas que Esmirna, de filhos que Esmirna. São filhos adotivos, mas com o mesmo direito de herança, tá bom? Moisés seguiu o modelo que ele viu lá no céu, né? No templo terreno era necessário ser descendente de Arão para servir como sacerdote, pois no céu é necessário ser filho de Alcha para servir no templo celestial de Ial. Por isso que Esmina vai ser filhos adotivos de Alcha, né? Aquela oliveira que vai ser enxertados na oliveira mansa, aquela oliveira brava que vai ser enxertada na oliveira mansa, tá? Lembrando que o sumo sacerdote Arão na terra é representação de Yahshua no céu, né? Se os filhos dele tinham o direito de sacerdócio, então os filhos de Yahshua eram sacerdotes. Se Arão tinha filho, Yahshua também tinha filho. Os irmãos ficam muito em confusão com isso, por quê? Porque pensa que, irmão, mas existe só Yahweh e Yahshua. Tá bom, o pai e o filho, Yahweh e Yahshua, né? Mas isso não interfere de Yalcha ter filhos, não. A gente não considera Yalcha como o superior, não. Entendeu? A gente não considera Yalcha como superior, não. Entendeu? Nosso pai. Entendeu? Isso testifica no coração dos irmãos. Quando falamos que somos filhos de Yalcha, irmãos, é pela palavra, né? É pela palavra que falamos que somos filhos de Yalcha. Né? Porque é o seguinte, em Eclesiastes 9 fala que não há nada de novo debaixo do sol. O que foi, será. O que se fez, voltará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol, né? Quando Yahshua veio, irmãos, né? Yahshua veio. Quem recusou Yahshua? Quem não aceitou Yahshua? Os próprios Yaldins. Os próprios Yaldins. Então tem muitos irmãos aí que ficam se intitulando Yaldins, não sabe o que tá falando. As pessoas não podem se intitular Yaldins, irmãos. Lembrando que os Yaldins rejeitaram Machia. Os verdadeiros Yaldins lá de Israel tá esperando o Machia deles lá, ó. O anti-Machia. Tá esperando eles lá. Entendeu? Então, pela palavra,
Yahshua falava que era filho de Al, pela palavra. Você vê que Satanás tentou até colocar uma dúvida nele. Se tu é mesmo filho de Al, se joga daqui para baixo. Porque a palavra diz que ele dará a ordem aos seus anjos para que não tropece em pedra alguma, né? Então ele sabia que ele era filho de Al, ele sabia. Mas ele falava assim, não, esse aí não é filho de Al, não. Nós tá esperando um rei, uma pessoa de boa aparência, né? Veio esse rapazinho aqui, que não tem nem aonde colocar a cabeça, né? Então foi pela palavra que Yahshua falava que era filho de Al. E hoje é pela palavra que falamos que somos filhos de Yahshua. É pela palavra que falamos que somos filhos de Yahshua. Não é que nós está falando da nossa cabeça, né? Olha lá, vamos lá ler em Hebreus. E quem, aí mais uma vez, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Quem que rejeita aqueles filhos de Yahshua? Os próprios Yaldins, as pessoas que estão no meio, essas pessoas que rejeitam, assim como rejeitaram Yahshua, hoje rejeitam os filhos de Yahshua. Porque é a palavra, vamos ler aqui, ó. Hebreus 2, 1, versículo 9, ó. Vemos, todavia, Yahshua foi feito por um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e glória, né? E pela graça de Yahweh, provou a morte em favor dos homens. Convia de fato que aquele para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória. Irmãos, tem prova maior que essa, irmãos? Tá falando de Yahshua aqui, ó. Levasse a perfeição por meio de sofrimento, o iniciador da salvação dele. Pois tanto o santificador quanto o santificado, aqui tá falando assim, ó, tanto como Yahshua, como os filhos, né? Porque o santificador é Yahshua, o santificado é os filhos de Yahshua. Todos descendem de um só, todos descendem de Yahweh, né? Razão porque ele não se envergonha de te chamar irmãos. Somos filhos dele, mas ele não liga de chamar ele de irmão, porque nós descendemos de um só, de Yahweh. É simples, irmão, não é? Eu não entendo os irmãos. Muitos irmãos falando, não existe heresia. Tem muitos irmãos, olha, é só ler, irmãos. É só ler que isso aqui nem precisa de interpretação para você ver aqui. Falando assim, ó, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Tá falando que ele anunciará o nome dos descendentes, depois eu vou entrar nessa questão aqui, para os irmãos, os filhos. Por isso que um pouquinho atrás fala assim, ó, eu não ligo que eles me chamam de irmão, né? Fala aqui, ó, em plena assembleia te louvarei. E mais, porém nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. De quem que tá falando aqui, irmãos? De quem que tá falando aqui? Eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. Você tá falando de Yahshua. Então, quer dizer, Yahshua não é pai? Não, então quem que são esses filhos aqui? Quem que são esses filhos aqui? Você tá entendendo, irmãos? Então, eu só queria dar um adentro nessa questão, tá? Porque muitos irmãos, né, nos atacam falando que falamos heresia, né? Mas tem que lembrar que não há nada de novo debaixo do sol, né? E quando foi um baque para nós também quando descobrimos isso, né? Nós nunca imaginou uma grandiosidade dessa, graças a Yahshua, graças a Yahweh. Continuando o estudo então aqui sobre Esmirna, eles foram perseguidos e caluniados pela sinagoga de Satanás, assim como Filadélfia. Você vê, irmãos, que Esmirna e Filadélfia, uma tem coroa, uma vai conquistar a coroa, uma foi caluniada pela sinagoga de Satanás, a outra também, entendeu? Sempre quando fala de um, fala de outro, porque ele é o conjunto dos 144 mil, tá? Estão conquistando a coroa agora, porque antes não tinha, diferente de Filadélfia, né? Filadélfia tinha coroa, muitos perderam essa condição de coroa, e ela está conquistando a coroa de Éfeso e de Filadélfia, os perdedores de Filadélfia, né? Exercerão as funções de sacerdotes e levitas, como anciãos e servos. Igual eu te falei, lê lá 1 Timóteo 3, de 2 a 10,
que os irmãos vão entender perfeitamente essa questão de ancião e servo, né? Esses são os 144 mil. Aquelas ali são as qualificações, né? Ali fala que tem que ser, pro ancião pode ser bom, um novo convertido e etc. Os irmãos lê lá que vai ter um entendimento tremendo, né? Esmina correu muito, irmão, para conquistar essa coroa, né? Entregou, deu a própria vida, não amou a vida, não amou a própria vida, né? Você via ali que muitos apanhavam pelo nome de Auschwitz e saía feliz, saía saltitando de alegria porque tinha apanhado pelo nome de Auschwitz. Ele sabia da promessa da superior ressurreição. O que esses irmãos de Esmina vão ganhar, irmão? É maravilhoso. É maravilhoso. Paulo fala que é loucura. Paulo, ó, assim, por tudo que eles tiveram que passar, Paulo foi levado ao terceiro céu. Ele viu tão a glória que é grande do que ele receber. Por isso que ele fez o que fez. Entendeu? Por isso que ele fez o que fez. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 9, 25 faz assim: os atletas se abstêm de tudo. Eles para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Uma coroa imperecível que não estraga. Uma coroa eterna. Essa condição que eles vão ter de sumo sacerdote é eterno. Vocês estão entendendo? É eterno. É maravilhoso demais, irmão. A igreja fiel e sofredora que se reunia em casa. Pode pegar lá, irmãos. Atos 8:3, 1 Coríntios 16:19, 3:16, Colossenses 4:15, Romanos 16:5, Filemão 1, versículo 2, Atos 2:2, Atos 5:42, 2 Coríntios 6:16. Tudo a igreja se reunia em casa. Não era alugar um lugarzinho e se reunir ali, não. É na casa dos irmãos. Aí eu já ouvi falar Ialdins, né? E as pessoas que se intitulam Ialdins vem e fala que não pode reunir. Que não pode reunir, simplesmente não pode reunir. Ó, pra você ver, irmãos. Se o apóstolo Paulo reunia, se ele ali reunia e levantava, ia na cidade levantando anciões para poder ter reunião na casa dos irmãos, para poder falar da palavra de Ial, de Alcha, como é que não pode reunir hoje, irmãos? Nós temos que seguir essa igreja, nós temos que seguir Esmirna, tem que ser Esmirna é nosso exemplo. Tudo que ela passou, nós iremos passar, de menos a morte. Por quê? Porque Yalcha, nosso pai, passou pela morte por nós, conquistou honra para a família dele, né? Não há repreensão nenhuma contra Esmirna, né? Se vocês quiserem entender sobre... irmão Paulo, como é que você fez essas contas aí de 16 cadeiras para Esmirna e 8 cadeiras para Filadélfia? Os irmãos podem ler em 1 Crônicas 24, de 1 ao 4, Apocalipse 3:11 e Apocalipse 4:4, né? Ali fala sobre os anciões, né? E essa representação aqui é de Eleazar. Ele tornou primogênito de Arão, né? Você pode ver ali, a pessoa que é primogênita tem porção dobrada, né? E a representação de Esmirna aqui é de Eleazar. Depois da morte de Arão, ele tornou, depois na morte de Nadab e Abiú, porque Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho, fogo irregular, né? A representação de Nadab e Abiú é daquelas pessoas, aqueles 48 mil que perdeu a coroa lá em cima, que foi seduzido por Satanás, e também perde a coroa aqui embaixo, né? Perde a coroa aqui embaixo, por quê? Porque apresentou fogo estranho, fogo irregular, né? E Davi ali representando em Alcha, né? Dando essas cadeiras, né? 16 cadeiras de anciões para Esmirna. Saldo final, 8 principados, mais 8 cadeiras tomadas da era de Filadélfia. A Esmirna é ouro. Esmirna é ouro porque em Apocalipse, Apocalipse 20, versículo, se eu não me engano é 7. Acho que se não me engano é 7 mesmo. Versículo 2b.
mostrando aqui que Yalxalã era nova, pronta como esposa que se feitou para o seu marido. Yalxalã tinha muralha, que era de 144 côvados, e o material da muralha era de jaspe. 144 côvados, e o material da muralha é de jaspe, fazendo um link direto aos 144 mil, né, que vai ter a mesma essência de Yalxa e de Ial, né? Ismina é ouro. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Os irmãos podem pegar essa Salmos 45, versículo 10, na Bíblia Jerusalém, Yalxalã, né? São revestidos de corpos glorificados, representando a cabeça de ouro aqui da estátua do sonho de Nabucodonosor, né? Ela é ouro porque faz parte de 144 mil, assim como Filadélfia. Os utensílios do templo celestial do ato exterior são de ouro e prata, né? São de ouro e prata, mostrando que dentro ali do ato exterior, do templo, as coisas lá era tudo os utensílios lá eram todos de ouro e de prata, mostrando que dentro lá do templo celestial, do novo templo celestial, vai ser ouro e prata. Ouro é Filadélfia e Esmirna, prata é Sardes. Próximo vídeo eu vou falar sobre prata, sobre Sardes. Os irmãos vão ter um entendimento completo, tá? A representação do Nazireu, que é um homem consagrado, né? Nazireu significa consagrado a Ial, é de Ialhana. Ele foi decapitado, ele morreu. É representação de Esmirna morta, né? Aqui em Filadélfia, a representação do Nazireu era de Samuel, o filho varão. Samuel, filho varão, que foi integrado no templo. Porque Samuel, irmã Ana, era estéril, né? E ela orava. E um dia ele viu aquela oração e achou que ela estava embriagada. E ela falou: não, é porque eu não posso ter filhos, né? Eu queria ter um filho. E ela tinha prometido, se ela tivesse um filho homem, ela ia entregar pro templo, ela ia consagrar ele a Ial, né? Consagrar ele a Ial. E ali você pode ver o tão maravilhoso, né? Que o sacerdote, depois que o sacerdote deu a bênção, falando assim, ó, sua oração vai ser ouvida, ela teve esse filho, Samuel, que foi o Nazireu, né? Samuel não teve repreensão nenhuma, né? Samuel não teve repreensão nenhuma. E Samuel era da tribo de Levi, né? Samuel é da tribo de Levi. Representação de Filadélfia, que é da tribo de Levi. É a representação da tribo de Levi, porque é sacerdócio. Também tem representação da tribo de Aldá. Também tem representação da tribo de Aldá. Depois eu vou explicar sobre isso também, tá? E o outro Nazireu, só para vocês entenderem essa questão de ser Nazireu, né? Você vê que Esmirna, o Nazireu era Yalhana, que foi decapitado. Representação de morto. Foi morto, né? Homem mortal. Essa era uma era morta, né? E de Filadélfia é Samuel, aquele que foi entregue no templo, né? Foi ser consagrado e foi entregue no templo. E de Laodiceia, que são os perdedores de Filadélfia que vão para Laodiceia, é de Sansão. Sansão. Depois os irmãos aí, Juízes 16, de 28 a 30. Sansão, ele também era nazireu, só que Sansão, ele se embriagava, se prostituía, e não cumpria com o seu voto de nazireu, né? Você pode ver ali que Sansão perdeu a cabeleira, e a representação da cabeleira é da coroa, ele perdeu a coroa dele, por isso foi para Esmirna, por isso que ele teve que morrer. E como é que ele morreu, irmão Paulo? Ele derrubou as duas colunas do templo, foi derrubadas, porque é uma representação que eles vão ter que passar pela morte, né? Afrontando, batendo de frente com Satanás e com Antimachia, né? Você pode ver ali que é representação tremenda. Eu vou só ler essa parte, ó. O perdedor de Filadélfia poderá se tornar vencedor da era de Laodiceia, à custa do sacrifício da própria vida. As duas colunas do templo celestial serão derrubadas e substituídas por duas novas colunas, Esmirna e Filadélfia. Visto que as duas colunas anteriores dos querubins de asas abertas não foram fiéis e buscaram ser adorados no lugar do soberanial. As duas colunas infiéis, Emanuel e Lúcifer,
E as duas colunas da maçonaria, link com o rei de Tiro, que fez as duas colunas de bronze com o dragão e o antimachia, que receberam adoração. O querubim de asas abertas, Isaías 6, 8, versículo 6, link com 1 Reis 6, 27. Você pode ver ali que a questão de Sansão, né? Sansão, ele tem uma representação da era de Filadélfia, os perdedores que vão para a era de Laodiceia, né? Você pode ver que aqui em Matusalém, na era de Laodiceia, significa, do nome, sua morte trará juízo, porque essa era vai ter que morrer. Para ser vencedora, ela vai ter que morrer. E nessa era de Laodiceia contém aqueles irmãos, filhos de Yalcha, que vai ter que passar pela morte, né? Mas vai se tornar vencedor. E a questão de Sansão, perdeu a cabeleira, né? Foi morto. Você pode ver que ele quebrou as duas colunas, ele quebrou as duas representação de ter que passar pela tribulação com Satanás e antimachia e morrer, né? Mas vai ser vencedor, porque vai ter a questão da morte, vai ser vencedor da era de Laodiceia, tá? Lembrando que esses vencedores aqui da era de Laodiceia, os perdedores de Filadélfia, que são filhos de Alcha e veio para Laodiceia, tem a condição do filho pródigo, arrependido, em Lucas 15, 11, depois os irmãos vê lá, né? Mas voltando a falar em Esmirna, irmão, foi morto, decapitado, e Alhana, né? Por denunciar o adultério do rei Herodes e as más ações do rei ilegítimo de Israel. Link com os mortos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4, que denunciaram a prostituição do antimachia com a grande Babilônia, embriagado com o sangue dos santos, né? Esmirna, a mais digna dentre dos filhos do primeiro Adão. Pode ler lá 1 Coríntios 15, versículo 47. Homem nascido de mulher, descendente de Adão carnal, não houve maior que João Batista. Isso aqui é uma representação tremenda, irmãos. Por que homem nascido de mulher? Porque Laodiceia, na era de Filadélfia, aqueles pessoas de Filadélfia são filhos do homem. Filho do homem. Você vê que Daniel e Ezequiel é chamados como filhos do homem, né? Filho, você viu que no último estudo você vai entender sobre as romances, né? Filho do homem, né? E esses aqui são filhos nascidos de mulher. Você vê que Alcha fala assim, ó, filho nascido de mulher, não há nenhum maior que João Batista. Só que o menor do reino dos céus é maior que ele. O menor do reino é maior que ele. Mostrando que o menor de Filadélfia é maior que o de Esmirna, né? É maior que de Esmirna. Por isso que a questão de nascido de mulher são do primeiro Adão, descendentes do primeiro Adão, né? Descendentes do Adão carnal. Os de Filadélfia, filhos do homem, é descendentes de segundo Adão, de Yalcha, né? Como Yohanan batizador preparou o caminho para Yalcha, assim também Sardes preparou o caminho para Filadélfia, né? Sardes deu o leite, revelou os nomes, tirou trindade, e etc. Vou falar mais de Sardes no próximo vídeo, tá? Link com o final dos tempos, um mensageiro da era de Sardes, é da era de Sardes. O mensageiro que está agora aí é da era de Sardes. Filho do primeiro Adão, que não contaminou suas vestes com ídolos, conforme Gênesis 35, 1 ao 4. Vestes sujas, irmãos, eu peço para os irmãos lerem Gênesis 35, 1 ao 4. Quando fala sujar suas vestes, é quando você está na idolatria, você está profanando, falando esse nome de Zeus, de Jesus. Você está entendendo? Isso suja suas vestes. Isso que suja suas vestes, né? Preparando a chegada para os filhos de chegada de Filadélfia. Sardes preparou a chegada para os filhos de Alcha, né? Você pode ver que o mensageiro da era trouxe os nomes, tirou trindade. Isso deu o leite básico, né? Rudimento mais da palavra, apresentou os nomes verdadeiros, eliminou trindade, os nomes blasfêmicos, ensinou parte do pão com asmos, invocar o nome antes da oração, etc. Tá? Então esse mensageiro que está aí hoje, né, é da era de Sardes, porque preparou o caminho
para os filhos de Yausha, assim como Yalhana preparou o caminho para Yausha, né? Pode ver quando Yausha chegou, a mensagem de Yalhana ficou, não teve mais nada o que falar. Mesma coisa foi a área de Sardes. Quando os filhos de Yausha chegou, quando o Filadélfia chegou, a área de Sardes não tem mais o que, não consegue trazer estudos na palavra, né? Não consegue trazer estudo na palavra. Tá bom, irmãos? Esse é o estudo de hoje, tá? Na semana que vem vamos falar sobre Sardes, tá? Essa área de Sardes também é muito tremenda. Muitos pensam que a era já passou, era da igreja protestante, né? Sim, a era da igreja protestante, aquela que saiu da Babilônia, que saiu de Tiatira. Só que você pode ver que tem alguns que manteram a veste limpa. E vamos explicar o que é manter as vestes limpas, tá? Vamos explicar isso para os irmãos. Vou disponibilizar esse material no nosso. Vou tentar colocar ele em Drive para os irmãos baixar esse material. Vou colocar aí, na verdade, vou colocar esse material no Telegram. Por quê? Porque a gente vem e sempre vai atualizando ele. O Pai sempre vai nos dando mais, tá? Então aí, sempre que ele vai nos dando, a gente vai atualizando ele e colocando para os irmãos, tá? Mas então o estudo de hoje é isso, tá bom? Alguma dúvida, os irmãos podem estar no Telegram, pode me caçar lá, sou o Paulo Chaulo, então o irmão Marco Beethoven. Pode tirar qualquer dúvida, estamos dispostos a tirar qualquer dúvida dos irmãos, tá bom? Então fica na graça, na paz de Yausha, que Yahweh venha abençoar a vida de cada um no nome de Yausha Machia, que venha conceder a dupla honra no nome de Yausha, e que assim seja. Graças a Yausha, graças a Yau. Graças a Yausha, graças a Yau. Graças a Yausha, graças a Yau. Assim seja.